Quanta coisa a gente atrasa no nosso caminho porque a gente não sabe soltar, porque a gente não sabe simplesmente confiar que vai chegar pra gente quando nós estivermos prontas. E quanta coisa a gente atrasa no nosso processo porque a gente não tem paciência de se tornar a pessoa que vai saber vivenciar aquele sonho, aquela realização. Muitas vezes você sonha com algo e você não sabe nem se está pronta para viver a realização daquilo. Às vezes é algo tão grandioso que você ainda não está pronta, que você ainda não tem nem a maturidade para receber aquele sonho. E aí você está num ponto da tua vida em que a vida está te treinando, a vida está te desenvolvendo para tu acessar esse sonho, para quando esse sonho chegar, esse desejo, tu não estragar ele, tu conseguir viver com plenitude, tu conseguir desfrutar, porque você está pronta, porque você está alinhada. Como a magia da vida acontece quando a gente solta as coisas, quando a gente para de insistir, sabe? Eu sempre caio nesse aprendizado, esse aprendizado sempre volta para minha vida, porque eu vejo, de fato, coisas simples até, de manifestação, de você atrair algo para tua vida no momento que tu tá mais distraída, e é algo que tu tanto queria, que quando tu se distraiu ali, quando tu tava no teu momento ali de flow, conectada com você mesmo, aquilo veio e te encontrou. Isso é muito maravilhoso, gente. Vamos falar sobre a lei do mínimo esforço? Eu sou Nihana, guardiã do clã das sacerdotisas, mentora, artista musical, e eu tô aqui nesse canal para te convidar a nutrir a tua energia, o teu autoconhecimento, a tua espiritualidade junto comigo. A lei do mínimo esforço, ela veio desse livro, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Eu sou apaixonada por esse livro, porque me ajuda demais nos meus processos. E sempre que eu tô me distanciando de algum ensinamento que tem aqui, eu volto, me reconecto, para me lembrar de algo que a minha alma sabe que é assim que funciona. Deepak Chopra, o escritor desse livro, é um médico indiano de Ayurveda. Esse livro ele é inspirado na sabedoria ancestral indiana e na filosofia védica. É um conhecimento muito rico e é um clássico da espiritualidade. E hoje a gente vai falar sobre a quarta lei que tem aqui, que é essa lei maravilhosa do mínimo esforço, onde a gente atrai as coisas para o nosso caminho de uma forma leve, de uma forma conectada com a nossa alma, de uma forma em que a gente não precisa mais ficar se desgastando, dando murro em ponta de faca para a coisa acontecer, para a coisa fluir na vida. Eu comecei a aprender com a minha própria vida que realmente, gente, tudo só acontece no momento em que tu solta, quando tu para de se preocupar. Porque colocar essa energia de preocupação, de insistência, de pressão, de controle é pesado pra caramba. E a coisa não tem como fluir. Deepak Chopra, ele convida a gente a observar na natureza, como que a natureza está funcionando. Uma flor, ela simplesmente desabrocha, ela não fica empurrando as suas pétalas, ela não fica insistindo para desabrochar, ela simplesmente vai lá e desabrocha. Um peixe, ele simplesmente nada com a sua facilidade, com a sua própria natureza. Um rio, ele flui também naturalmente, ele não fica empurrando a água para fluir, né? A cachoeira para descer. Tudo acontece sem esforço. Tudo acontece com a sua própria energia vital, com a sua própria natureza. E nós, seres humanos, aqui estamos, né, seres humanos neste momento, mas somos seres infinitos, temos uma alma eterna, mas neste momento estamos aqui no planeta Terra, Gaia, conectados com a natureza. E tudo que está à nossa volta, toda a natureza, todos os acontecimentos, eles influenciam a nossa vida. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. Sabe as sincronicidades? Elas acontecem exatamente quando a gente
pratica a lei do mínimo esforço. Porque as sincronicidades, elas são acontecimentos, sinais em que nos mostra que nós estamos alinhadas, que nós estamos no flow da vida, estamos fluindo. A coisa está acontecendo, a vida está trazendo para nós o que a gente realmente está alinhada, e isso é a lei do mínimo esforço em movimento. Dentro dessa lei, nós trabalhamos 3 tópicos que são muito importantes para você realmente colocar essa lei na tua vida e praticar e viver. A primeira delas é a aceitação. Só que a aceitação, ela não é você se conformar e você desistir daquilo que você tanto sonha, daquilo que você quer, mas é o fato de você se entregar para o momento presente. Não adianta você ficar insistindo, se desgastando, tirando a tua energia vital e se destruindo para fazer uma coisa dar certo. O que tem que dar certo, vai dar certo com leveza, vai dar certo com constância, com nutrição e não com destruição, com perda da tua energia vital, insistência, pressão. Então, a aceitação, ela é um momento em que você respira e se entrega para a experiência e mergulha na experiência, vê beleza na experiência da vida, no que está te apresentando agora e flui. Nessa aceitação, você vai lidar com o que você tanto deseja, no momento certo, no momento que precisa ser, porque você simplesmente parou de lutar contra aquilo. Você aceitou a vida, você fez as pazes com a vida, porque não é uma guerra, gente, não é para ser uma luta. Nos ensinaram errado. É para ser fluido, é para ser fácil, é para ser tranquilo, entende? Então a aceitação vem com esse ensinamento, para nós nos ancorarmos com a lei do mínimo esforço. Se entrega para a experiência do agora, se questiona, o que que isso aqui que realmente está totalmente fora do que eu imaginei, do que eu planejei, do que eu queria que fosse desse momento, mas como que eu posso enxergar beleza nesse momento aqui agora? O que que isso daqui veio me ensinar? E já puxando esse fio do que isso veio me ensinar, a gente vai para o segundo tópico da lei do mínimo esforço, que é a responsabilidade. Essa responsabilidade é daquele momento em que você percebe ali, você está conectada na experiência, você está vivendo a experiência, você saiu dos pensamentos, daquela alienação da tua mente, de precisar daquela coisa ali naquele momento, você soltou. E aí você se entregou para a experiência, e por mais que neste momento a experiência não esteja te dando exatamente o que você queria, você se coloca como responsável e não como vítima, não como uma coisa de que a vida está contra você, mas você se coloca num lugar de tomar o seu poder de volta, entender que você é criadora da sua realidade e que aquela situação que se apresenta ali está te ensinando algo, está te trazendo uma peça fundamental para você se tornar alguém melhor e criar a realidade que você quer. A partir daquele momento, você pode mudar a sua frequência, a sua vibração para criar algo diferente. E aí você percebe que você é a responsável por estar nutrindo esses sentimentos dentro de você, porque a tua mente queria que fosse diferente. Então a raiz do sofrimento, ela vem naquela questão que tu queria que fosse diferente do que está se apresentando naquele momento, e aí você sofre. Se você começa a aceitar e se responsabiliza que a tua reação diante daquilo é a única coisa que você pode controlar, gente, você vai experienciar um sentimento de paz, de plenitude. Quando você entende, eu não tenho como controlar o outro, eu não tenho como controlar essa situação aqui. Não é o meu papel. O meu papel é controlar o que eu sinto, o meu papel é controlar como eu reajo aos eventos que me acontecem. E eu escolho reagir aqui e agora com paz e harmonia. Eu não vou me desgastar. Eu não vou ficar jorrando a minha energia vital para tentar fazer a coisa fluir do meu jeito agora. Eu vou soltar, sabe? Porque é aí que a mágica acontece. É aí que a coisa acontece. Quando você para de ficar tentando convencer os outros,
insistindo numa coisa, numa situação, e você só silencia, mano. Você só fica quieta e assim, olha, tá bom, é isso aí que você tá pensando mesmo, então tá tudo certo, sabe? Não tem como você controlar o que o outro tá, a teimosia do outro, a situação ali que se apresenta, não tem como, então você solta e você segue o teu caminho. Você escolheu, é uma escolha. E isso é a responsabilidade dentro desse caminho da lei do mínimo esforço. Você se responsabiliza pela situação em que você entende que é mestra de si e que você só pode controlar a si mesma, a tua reação, a tua inteligência emocional. É ativar ela e deixar a coisa acontecer, sabe? E não ficar mais querendo controlar. Depois que a gente passa pela aceitação, pela responsabilidade, aí a gente vai para o desapego, que pode ser sim o mais difícil, o mais desafiador, mas é o mais libertador de todos. Porque o desapego, ele fecha esse combo da lei do mínimo esforço e faz você descansar, faz você entender que você está fazendo o seu melhor, o universo está vendo tudo, então agora é com ele. Tem uma frase do Bashar, que é uma consciência estelar, bem famosa aí na internet, se você pesquisar, que ele fala assim para uma mulher: repete comigo, saber como não é a minha responsabilidade. Nesse caso do desapego, não é a tua responsabilidade saber como uma situação vai se desenrolar para você. A tua responsabilidade nesse caso é saber o que você quer, é saber o que você sonha, saber o que você deseja. Mas o como isso vai acontecer, deusa, existem infinitas possibilidades disso acontecer. O como não é contigo, é com o universo, é com essas forças superiores que estão nos apoiando aqui nessa jornada terrena. Então, quando a gente se conecta com o desapego, não significa que você está desinteressada, que você desistiu, que, sabe, não significa isso. Mas significa que você parou de lutar, que você não vai mais ficar dando murro em ponta de faca, insistindo, insistindo, e você só soltou. E confia no mistério da vida. Você confia na magia da vida, porque você entende que esse caminho é o caminho que vai te trazer a abundância, a prosperidade, é o caminho que vai se alinhar com a tua alma. A vida vai fluir muito mais, você vai desfrutar muito mais quando você receber aquilo pelo alinhamento da tua alma, pelo alinhamento com o momento presente, aquela hora que você tá ali só sendo você mesma e simplesmente aconteceu o que você tanto queria, você simplesmente recebeu porque é teu direito divino e tu estava alinhada, tu estava pronta para receber. Quando você está nesse lugar de precisar, 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 você está buscando fora, você está partindo de um lugar vazio. Quando você entende que você não precisa, que você atrai, que você já é o que você deseja e que você já atrai para tua alma, para o teu caminho no momento que tem que ser, isso é abundância. Esse estado de neutralidade diante das coisas, de entender que tudo bem, que agora está tudo acontecendo ao contrário do que eu imaginei, mas eu posso criar a minha realidade e fazer diferente. Então eu vou reagir diferente. Eu vou mostrar para o universo, eu vou mostrar para mim mesma que eu não vou cair nessa armadilha. Eu vou reagir diferente e eu vou criar uma nova realidade a partir disso. Então, você parou de ficar precisando, precisando, buscando, buscando, o seu comportamento mudou, a sua reação diante daquilo mudou, a sua vibração muda. E aí você atrai, você recebe, entende? Você vai observar as sincronicidades acontecendo a partir disso. Você vai perceber que coisas simples, as mais grandiosas, vão acontecer por causa disso. Quanta coisa a gente atrasa no nosso caminho porque a gente não sabe soltar, porque a gente não sabe simplesmente confiar que vai chegar pra gente quando nós estivermos prontas. E quanta coisa a gente atrasa no nosso processo porque a gente não tem paciência de se tornar a pessoa que vai saber vivenciar aquele sonho, aquela realização. Muitas vezes você sonha com algo e você não sabe nem se está pronta para viver a realização daquilo.
Às vezes é algo tão grandioso que você ainda não está pronta, que você ainda não tem nem a maturidade para receber aquele sonho. E aí você tá num ponto da tua vida em que a vida tá te treinando, a vida tá te desenvolvendo para tu acessar esse sonho, para quando esse sonho chegar, esse desejo, tu não estragar ele, tu conseguir viver com plenitude, tu conseguir desfrutar, porque você tá pronta, porque você está alinhada. Então é isso, gente. Esse conhecimento mudou a minha vida. E por isso que eu estou trazendo para cá, para o Clã das Sacerdotisas, o nosso templo sagrado de autoconhecimento, expansão da consciência, espiritualidade. E eu te convido a fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, o do Clã das Sacerdotisas, e trilhar essa jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual, ao lado de mulheres místicas, sacerdotisas, que estão dispostas a crescerem, a evoluírem e manifestar a vida dos seus sonhos, né? Gratidão por ter ficado até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.